E deve acontecer muitas situações inusitadas, assim, né? Cara, acontece muita coisa interessante. Você conhece muitos, né, que a gente chama, vou brincar, os amigos descartáveis, né, que você faz no meio do caminho, né? Então você vai conversando com o cara, você pega amizade, aí o cara às vezes está sozinho, aposto com você vai com você dá risada, aí quebra uma bicicleta, cara. Ixi, é um barato, sabe? Mas é bem legal, né? Hoje, por exemplo, né, eles construíram uma cidade lá que é, na verdade, um distrito, né? Chama Luminosa, né? Sim. Então, Luminosa, para quem faz o caminho, a Serra da Luminosa é a pior subida do percurso. Que fala. Então, na verdade, é uma cidade em Minas, chama Brasópolis, tem um distrito que chama Luminosa. Então, você chega nesse distrito, né? E aí você sobe e faz essa subida da Luminosa, né? Que a gente chama que é a pior subida que existe. Então, na cidade luminosa, olha como esse caminho é importante do ponto de vista de geração de renda. Foi construído um chalé com cervejarias artesanais lá. Então, hoje você pode ir lá, você fica nesse chalé. O cara faz aquele pit stop. Não, depois o difícil é subir depois o negócio, né? Mas, cara, é sensacional. E aí você fica com aquele visual do sul de Minas, né? E é bem interessante, porque Luminosa é uma cidadezinha pequena, não deve ter um distrito pequeno, não deve ter 1.000 habitantes. Sim. E para você chegar lá, você desce, depois você sobe, né? Quando você desce, parece que você tá no avião. Você consegue ver a cidade inteira lá de cima, né? São coisas, assim, sensacionais, assim, sabe? Que a gente vê, tá? Agora, os problemas que a gente pode ter, né? Que você estava comentando de furar um pneu, esse tipo de coisa. Então, você tem que ir preparado para isso, né? E você também tem que saber fazer, né? Tem que saber trocar um pneu. Você tem que ter o manejo da bicicleta ali controlado, né? Mas é bem interessante, porque como hoje virou uma indústria, isso é bem interessante também. Hoje você tem na cidade já bicicletarias para isso, né? Então, você tem algum tipo de problema. A gente teve um amigo nosso que teve em determinado trecho lá, a bicicleta quebrou. Então, a gente foi empurrando, né? Tivemos que empurrar lá uns 5, 6 quilômetros, chegamos na cidade, tinha uma bicicletaria, você para lá e ele arrumou a bicicleta, né? Então, foi bacana. Tem já uma estrutura para isso, né? E o ano passado também, os caras que custou oportunidade também, que é bem interessante, né? Tava chovendo, que eu tava comentando com vocês, os caras pararam na cidade, não tinha o que fazer. E aí tinha um leve trás. O cara levou de carro eles, né? Tinha uma Kombi, na verdade. O cara tirou os bancos da Kombi, preparou e ele ficava ganhando dinheiro. Fazia carreta. Ele sabia que estava chovendo, foi lá buscar a galera, ele levava em Campos do Jordão e voltava na cidade, né? A cidade chama Consolação, que é uma cidade ali perto. E ficava levando, cara. Fez como profissão isso aí. Fez dinheiro. Fez dinheiro. Então é interessante isso, né? Assim, nesse ponto de vista, né? Eu acho bem bacana isso aí. Mas, assim, convido, né, quem quiser conhecer. Não é difícil, assim, do ponto de vista de logística, né? Águas da Prata, hoje de Araraquara, se a gente for imaginar sair de Águas da Prata, que é onde o pessoal sai, a gente fala aí de 2 horas de viagem. Então, de certa maneira, é perto, né? Então, você vai para Águas da Prata, é um deslocamento, de certa maneira, não muito caro. Então, é uma viagem muito bacana e não é cara. Não é cara. Tá? Se você se dispor, tem pousadas que custam R$30 para você fazer um pernoite. Então, são valores interessantes. É democrático. Até tem também de 300 e tal, né? Você quer ficar num lugar mais caro. Então, assim, é uma baita de uma viagem, cara. Eu aconselho